Olá, olá! Vamos falar hoje sobre 3 gatilhos que você deve utilizar quando alguém ignora você. Já passou por essa situação? A pessoa esfria, se afasta e você fica sem saber exatamente o que está acontecendo? Muitas vezes o silêncio é uma das piores formas de rejeição. Por quê? A pessoa começa a te rejeitar, começa a se afastar e você não está entendendo nada por que a pessoa está agindo daquela forma. E a pessoa que você tanto queria em sua vida começa a agir de uma maneira que traz uma dor emocional imensa. Então, imagina se fosse possível você fazer com que essa pessoa parasse de ignorar você e, mais que isso, que essa pessoa se abrisse emocionalmente para você. Então, vamos conversar sobre isso com 3 gatilhos que você pode utilizar quando alguém ignora você, se afasta ou se distancia. Beleza? Vamos lá. Primeiro desses gatilhos. O primeiro desses gatilhos é a curiosidade. O que ocorre? Uma das maneiras mais poderosas de você trazer de volta o interesse, a atenção, o carinho de alguém é você fazer com que essa pessoa tenha um estímulo positivo causado por você. Então entenda que existe uma substância que é extremamente poderosa, que é a principal substância relacionada aos nossos sentimentos de prazer e felicidade. Essa substância é a dopamina. A dopamina é uma substância que o nosso corpo libera, que é liberada em nosso corpo quando temos qualquer experiência de prazer, bem-estar e felicidade, tá? Então a dopamina é uma substância que traz essa percepção de felicidade, de prazer. Quando você quer trazer alguém de volta para a sua vida, reconquistar alguém, trazer o interesse de alguém novamente, é fundamental que você compreenda que a dopamina tem esse papel central, tá? Então como é que você dispara dopamina? Deixando a pessoa um pouco mais curiosa sobre você e fazendo com que a pessoa sinta-se estimulada, causando esse nível maior de dopamina, a pessoa gradualmente vai se permitindo mais em relação a você. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai utilizar, tanto de uma maneira direta quanto de uma maneira indireta, uma comunicação que faça com que a pessoa tenha esse nível de curiosidade aumentado, ampliado em relação a você. Você pode fazer isso tanto através das suas redes sociais, com postagens um pouco mais enigmáticas ou que chame a atenção da pessoa, ou até mesmo em uma comunicação direta, tá? Em que você fala com a pessoa diretamente também. Então são formas diversas que você pode utilizar para que você consiga trazer de volta a atenção da pessoa. Beleza? Então, primeiro gatilho é a curiosidade. Existem vários estudos da psicologia que já comprovam o poder da curiosidade, e se você observar todo filme, novela, série, tudo que você assiste tem uma dosezinha de curiosidade, porque a curiosidade é um gatilho fundamental para você trazer de volta a atenção de alguém. Então, quando a pessoa está te evitando, está se afastando de você, a pessoa não quer mais ter contato com você, e você vai lá e consegue disparar esse gatilho de curiosidade, você captura de volta a atenção de alguém. Nos filmes, séries, até um livro que você lê, você pode observar que a revelação vai acontecendo aos poucos. Grande erro, tá? Quando você quer reconquistar alguém, o grande erro é você se revelar rápido demais. É você se mostrar muito óbvio, muito óbvia para a pessoa, tá? Então você utiliza esse gatilho fazendo com que a curiosidade seja estimulada. Vou dar 2 exemplos de frases aqui que você pode utilizar para que esse gatilho da curiosidade funcione, tá? Primeiro exemplo, recentemente descobrir algumas coisas que você precisa saber. E eu prefiro que você saiba por mim do que por outra pessoa. Esse é um gatilho de curiosidade, tá? Então, quando você faz isso, você estimula a curiosidade, fazendo com que a pessoa tenha vontade de falar com você e de voltar a reagir. E aí vem entrar a grande questão. Alexandre, o que eu falo depois que eu estimulei a curiosidade? Fala algo que seja útil, novo e relevante, tá? Útil, novo e relevante. Qual o erro aqui? Você estimula a curiosidade e depois você não responde nada. Então, esse é algo útil, novo e relevante sobre você e sobre a sua vida. Então, esse é o primeiro gatilho. Segundo exemplo de frase que você pode utilizar aqui nesse gatilho, tá? Vi algo ontem que me fez lembrar de você. Então, como é que você estimulou a curiosidade aqui? Vi algo ontem, o quê? Que me fez lembrar de você. Por quê? Então, você faz a pessoa reagir, principalmente porque você está estimulando que a pessoa reaja de volta a você. Beleza? Segundo gatilho que você vai utilizar quando alguém ignora você é o desarme emocional. O que é desarme emocional? Imagina o seguinte, que quando você quer reconquistar alguém, você quer trazer alguém de volta para a sua vida, essa pessoa está meio armada em relação a você. A pessoa está com as armas levantadas em relação a você. O que são essas armas? Orgulho, crítica, negatividade,
julgamentos, enfim. Então, quando a pessoa levanta as armas, aquela pessoa não está aberta em relação a você. Portanto, quando você até tenta usar um gatilho como, por exemplo, o gatilho da curiosidade, ou ter uma comunicação com a pessoa ela não reage. Por quê? É como se houvesse entre vocês um muro de pedra, uma barreira invisível que faz com que a pessoa não se abra emocionalmente para você. Então, esse segundo gatilho, do desarme emocional, é fazer com que a pessoa abaixe as armas. Como é que você faz isso? Você vai utilizar um princípio da psicologia chamado comunicação não violenta ou usar uma comunicação para fazer com que a pessoa possa se permitir. Entenda que o excesso de negatividade, principalmente quando vai se acumulando no decorrer do tempo, causado por cobranças, por carência, às vezes você teve uma atitude muito possessiva, marcou em cima demais, isso faz com que a pessoa fique na defensiva em relação a você. Muitas vezes até uma briga, discussões, desentendimentos, enfim, isso traz um acúmulo de emoções negativas. Quais emoções negativas? Raiva, a pessoa está com raiva de você, ou a pessoa está magoada em relação a você, ou a pessoa tem alguns ressentimentos, a pessoa está ressentida com você, ou a pessoa até mesmo tem um bloqueio tão grande, um bloqueio emocional tão grande que a pessoa fica indiferente em relação a você. Entenda que o conjunto desses bloqueios emocionais, dessas armas que a pessoa levanta, faz com que a pessoa não se permita em relação a você. Então, um dos principais motivos que levam não só ao fim do relacionamento, e até mesmo a pessoa te ignorar, se afastar e se distanciar, são esses bloqueios emocionais. Por isso que esse segundo gatilho ele é tão poderoso, tá? Você utilizar um desarme emocional, fazer a pessoa se desarmar emocionalmente, ok? Como é que você faz isso? Você vai utilizar uma comunicação que é baseada em fazer com que a pessoa abaixe a guarda. Por exemplo, vamos pensar aqui, tá? Se a pessoa te bloqueou, está se afastando, se afastou de você ou está te ignorando, tem uma emoção negativa por trás ali. Como que você faz? Você elimina esses bloqueios emocionais através desse tipo de comunicação. Alexandre, mas como eu vou fazer isso se a pessoa me bloqueou? Um bilhete, um SMS, um e-mail, mandar por algum meio que você ainda consiga se comunicar com a pessoa, tá? Lembrando que o princípio por trás disso aqui é a comunicação, beleza? Exemplo de frase: lamento por estarmos passando por isso e respeito a sua decisão. Acredito que no momento certo iremos sentar e conversar para entender tudo o que aconteceu. Então, esse é um exemplo de frase. Segundo exemplo de frase: respeito a sua decisão e vou me afastar. No momento certo, vamos sentar e conversar. Beleza? Terceiro exemplo de frase: desculpe ou então me perdoa pela forma como agi com você no passado. Então, quando você vai começar a usar essa comunicação, é fundamental que você entenda qual o princípio que tem por trás. Qual o princípio? Desarmar emoções bloqueadoras, fazer com que a pessoa se desarme e se abra emocionalmente. Então, esse é o segundo gatilho que você vai utilizar quando alguém te ignora, se afasta e se distancia. Primeiro gatilho, recapitulando, é curiosidade, tá? O gatilho da curiosidade. Segundo gatilho, desarme emocional. Terceiro gatilho é você utilizar uma comunicação e, inclusive, mudar a sua atitude, que é o desapego. O que é o desapego? Ninguém gosta de uma atitude excessivamente apegada. Quanto mais você se apega em relação a alguém, você fica ali marcando em cima, tendo a atitude que você meio que grudou na pessoa, está querendo fazer da pessoa sua posse, sua propriedade, o centro da sua vida, mais a pessoa vai querer se afastar e se distanciar de você. Então, o apego faz com que você tenha você crie uma aversão na pessoa. A pessoa tem uma atitude de aversão, de querer se afastar e até mesmo fugir de você. O oposto disso é você ter uma atitude desapegada, praticar o desapego. Então, desses três gatilhos, o segundo, desarme emocional, e o terceiro, desapego, eles são fundamentais para que você consiga colher bons resultados. Por quê? Quanto mais você marca em cima, quanto mais você tem uma atitude apegada em relação a alguém, mais essa pessoa tende a se afastar de você. Então você tem que substituir desespero por desapego. Você tem que substituir aquela presença constante, ou aquela necessidade de ficar marcando em cima demais da pessoa por desapego, por ausência, por afastamento. Quando você começa a fazer isso, sabe o que acontece? A pessoa gradualmente vai percebendo o seu valor e aí você vai conseguindo fazer com que a pessoa não só pare de te ignorar, de se afastar, de se distanciar de você, mas mas a pessoa também passa a querer a sua presença, estar perto de você. Beleza? Então, esses são os três gatilhos que você deve utilizar para
atrair de volta a atenção, o interesse e a conexão com alguém. Se você quiser se aprofundar sobre esse tema, deixei aqui na descrição um material gratuito para você baixar e o link do treinamento completo também, Gatilhos da Reconquista. O link está nos stories, destaques e link da bio também. Se você não encontrar, pode mandar mensagem privada, tá bom? Um grande abraço e nos vemos nos nossos próximos conteúdos, vídeos e aulas ao vivo